e no seu verso 3. 2 Coríntios capítulo 3. Glória a Deus. Vou ler o verso 13. 2 Coríntios capítulo 3, verso 13. Não somos como Moisés, que colocava o véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Amém, meus irmãos? Esse texto veio no meu coração e eu achei interessante aqui, eu meditando aqui nessa segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, que Paulo vai citar aqui algumas vezes o nome de Moisés. Moisés é o homem que Deus escolheu para tirar o povo do Egito, e ficou 40 anos passeando no deserto. Muitos conhecem a história. E Paulo vai falar aqui que não sejamos como Moisés, que colocava o véu sobre o teu rosto, para que a glória do Senhor que estava nele não resplandecesse. E aqui me chamou a atenção, meus amados irmãos, Moisés, quando ele sobe no monte, Deus escreve as tábuas, os 10 mandamentos. Ali quando ele desce do monte, quando o povo olha para Moisés, vê a glória de Deus no rosto de Moisés, vê a face de Moisés brilhava, o rosto de Moisés resplandecia a glória de Deus. Nisso temeu os israelitas, temeram porque a glória de Deus estava sobre Moisés. Aleluia. E nós, meus amados irmãos, trazendo para os nossos dias, a glória de Deus que está em mim, que está em você, nós não temos que ofuscar a glória de Deus, porque senão nós caímos. Quando nós estamos cheios da glória de Deus, nós queremos retê-la. E quando nós estamos vazios de Deus, nós queremos mostrar que estamos cheios de Deus. Aleluia, Deus. Mas estamos vazios de Deus. Já não buscamos mais a Deus. Mas nós sabemos como é que funciona a glória de Deus. Moisés, ele usou esse véu para ter autoridade no meio do povo. Creio eu que Moisés não ficou com o rosto resplandecente os 40 anos que eles passaram no Egito. O texto vai dizer que a glória, o resplendor desvanecia. A palavra desvanecia significa acabava, diminuía, ia se esfriando. Aleluia. Mas mesmo assim, quando Moisés ia falar com o povo, ele colocava o véu para demonstrar que estava cheio de Deus. Mas creio eu que nem toda vez que ele colocava o véu, o rosto dele estava resplandecendo. Nós temos que ser verdadeiros com Deus. Quando estamos perante Deus, nós temos que abrir o nosso livro. Nesse texto também vai dizer que nós somos cartas, escrita não em pedras, mas escrita por Deus, pelo Espírito Santo, nos nossos corações. Se nós cristãos não abrirmos o coração para Deus trabalhar em nossas vidas, nós vamos viver de aparência, nós vamos viver com o véu que Moisés usou no deserto.
para passar uma autoridade, para passar um respeito. Não, meus irmãos, nós temos que tirar o véu. O que tem que resplandecer não é o véu, o que tem que resplandecer é a glória de Deus que está em nós. Não adianta nós virmos passar um véu, mostrar um véu para as pessoas. Olha, você está vendo? Eu estou cheio de Deus, mas eu tenho que falar com você de uma maneira mais suave, de uma maneira que você não entenda muito o que significa o Evangelho. Nós temos que pregar o Evangelho de acordo com a Bíblia de Deus, de acordo com a palavra de Deus. E se nós formos mentirosos com nós mesmos, se nós não abrirmos o nosso coração, se nós não formos verdadeiros quando estamos na presença de Deus, nós vamos viver com um véu no rosto. A glória de Deus não vai se manifestar. Em Joel, em Oséias, capítulo 6, no seu verso 3, vai dizer: conhecendo e prossigamos em conhecer o Senhor. Nós já conhecemos a Deus, nós já conhecemos a tua palavra, nós já sabemos o que a palavra diz. O que basta, o que resta para nós, o que precisa acontecer em nós é prosseguir em conhecer a Deus. Senão nós vamos viver uma vida light, uma vida rasa. Lembra daquela passagem que Deus mandou o profeta: anda nas águas, e a água bateu no joelho. E Deus mandou: vem mais fundo, e a água bateu na cintura. Vem mais fundo, e a água bateu nos ombros. E Deus chamando ele: vem mais fundo, vem me conhecer mais. Aleluia. Vem me conhecer, vem saber quem eu sou. Tem muitos que estão na igreja já faz 25, 30 anos, mas não conhece nada de Deus, não conhece o amor de Deus, não conhece a misericórdia de Deus, o que Ele pode fazer por você e por mim. Talvez você está pensando: eu não mereço estar aqui. É claro que você não merece estar aqui, mas a presença de Deus, a misericórdia do Senhor te trouxe aqui hoje. Por causa da misericórdia de Deus. Então nós temos que conhecer mais a Deus. Ele vai falar aqui, o Paulo vai falar aqui: mas até hoje, quando lido aqui no 2 Coríntios capítulo 2, no verso 15, mas até hoje, quando é lido de Moisés, o véu está posto sobre o coração dele. Meu Deus. Até hoje. O que nós estamos fazendo com a presença de Deus hoje? O que você está fazendo com a presença de Deus? Que a chance que você teve de conhecer a Deus? Qual que é? Você está agarrando essa oportunidade de conhecer a verdade de Deus? Porque não foi você que escolheu Ele, foi Ele que te escolheu. Glória a Deus. Não é nós que escolhemos Deus, é Ele que nos chamou, Ele que nos escolhe. Glória a Deus. Agora você tem que fazer seu papel em conhecer a Deus. A Bíblia diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. E sempre está cheio de cansado, de gente oprimida, que vai até Ele. Meu papai. Mas não prossegue em conhecer a Ele. Meu Deus. Conhece a Ele, mas não prossegue, não dá continuidade no conhecer a Deus. Primeiro, meus irmãos, nós precisamos conhecer a Deus. Aqui é um lugar especial aqui dentro dessa garagem. Glória a Deus. Porque aqui, meus amados irmãos, a palavra que sai daqui é diferente.
que congrega em algum lugar aqui, a palavra é diferente. A palavra é diferenciada, não porque só aqui tem a salvação, não. É que quando nós estamos na nossa congregação, tem ali uma hierarquia, tem ali pessoas que precisam ser tratada diferenciada. Mas aqui não, meus irmãos. Aqui você vai entender que se você está andando no pecado, você vai para o buraco. Você está andando no caminho errado, Deus não está com você nesse caminho errado, meus irmãos. Talvez você está falando, não, eu estou indo para um lugar, estou indo para uma balada, eu estou fazendo essa coisa errada aqui. Oh Deus, você está sendo guiado pelo inimigo. Você está sendo guiado pelo Satanás. É o inimigo que quer roubar a coroa que nós temos. Precisamos conhecer a Deus. Amém. Precisamos fazer o que Paulo diz aqui: tira o véu. Tira o véu. Deixa que a glória de Deus se resplandeça em você. Deixa que a glória de Deus manifeste em você e continua. Aqui eu também aprendo aqui também uma coisa, que a glória de Deus, meus irmãos, não é porque você aceitou Jesus que o primeiro amor veio dentro do seu coração que você vai estar cheio de Deus pro resto da sua vida, não. Quando você aceita Jesus, que o primeiro amor vem dentro do seu coração, aquilo ali é um amor que você conhece a Deus e Ele te enche e você fala: Deus, eu não quero sair mais daqui. Meu Deus. Mas aí vai passando do tempo, você vai amadurecendo, você vai entendendo que o Evangelho não é só rosas, o Evangelho também tem os seus espinhos, tem as suas dificuldades. O Evangelho também é redenção. Quando você aceita Jesus, você vai do jeito que você está, Jesus te abraça do jeito que você está. Porém, quando você começa a conhecer mais de Deus, ter mais relacionamento com Deus, Ele exige mais de mim e mais de você. Ele quer ser íntimo de nós. Aleluia. Ele não quer ficar numa intimidade rasa comigo e com você. Ele quer que você conheça Ele melhor, para que nenhum vento de doutrina venha te afastar de Deus. Para que quando vir os dias maus, a Bíblia diz que se até os escolhidos, uns dos escolhidos serem enganados, para que você que é escolhido, que está aqui hoje ouvindo a palavra de Deus, não seja enganado. Dê valor à palavra de Deus. Não deixa que a glória se vá. Não deixa que a glória saia de dentro de você. Busque a Deus. Pede para Deus te encher novamente. Aleluia. 1 Samuel capítulo 4 vai dizer: e chamou o menino de Recabô, dizendo: foi-se a glória de Israel, porque a arca de Deus tinha sido levada. Meu Deus. Quando a arca de Deus, quando a presença de Deus se vá, acabou a glória de Deus. O homem sem Deus, o que é o homem sem Deus? O homem sem Deus, meus irmãos, ele não é nada. Ele não é nada, meus irmãos. O homem sem Deus, ele pode ter dinheiro, ele pode ter faculdade, ele pode ser um empresário bem sucedido, ele pode ter um cargo bom, ele pode ser bonito, ele pode ter uma família maravilhosa, mas se ele não tem a presença de Deus, ele não tem nada. Eita. Porque as coisas desse mundo não se comparam com a glória de Deus. Aleluia. O homem, meus irmãos, não pode ter nada, mas se ele tem
Ele tem tudo. Jesus contou a parábola que Lázaro mendigava na mesa do seu Senhor. E as migalhas que caíam da mesa do seu Senhor, ele disputava ali com os cães. Mas chegou um dia que essa vida acabou. Que chegou os dias deles na terra. E aquele cara bem sucedido foi para o inferno. E aquele Lázaro que mendigava foi para o seio de Abraão. E a parábola que Jesus diz que lá ele falava: pede para Lázaro molhar o dedo na água e pôr aqui na minha língua, que eu não aguento mais de tanto sofrimento. Pede para Lázaro, pede para o pequeno, pede para aquele lá, a rasca da sociedade, pede para aquele lá que ninguém dá valor, pede para aquele lá que todo mundo chamava ele de doido, pede para aquele que está com a vida até não está muito boa, mas sempre estava lá adorando a Deus. Glória. Pede para ele molhar o dedo na água lá no seio de Abraão e pôr aqui na minha língua que eu estou atormentado. Não é brincadeira, meus amados irmãos. O Evangelho de Cristo não é simplesmente você vir aqui, ouvir uma palavra e você encher o seu coração de alegria e falar: já fiz a minha parte. Eu fui lá, ouvi uma palavra para me resolver os meus problemas. Eu fui lá, pedi perdão pelos meus pecados. Agora eu já posso pecar de novo. Eu fui lá para sentir um pouco de paz. Meus irmãos, temos que prosseguir em conhecer a Deus. Amém, Jesus. Deus é muito mais do que esse mundo, meus amados irmãos. A presença de Deus é muito mais do que sexo. A presença de Deus é muito mais do que você usar uma droga. A presença de Deus é muito mais do que você contar uma mentira. A presença de Deus, meus irmãos, não se compara a este mundo, mas só sente a presença de Deus quem prossegue em conhecer a Ele. Aleluia. Não adianta você falar: eu conheço a Deus, mas eu não prossigo em conhecê-lo. Você está perdendo seu tempo. Você está perdendo o seu tempo. A Bíblia diz: aquele que é sujo, se suje mais. Mas aquele que ainda quer uma aliança comigo, com Deus, se aproxima, que Ele está com os braços abertos para te receber. Amém, Jesus. E aqui, meus amados irmãos, temos que olhar para a palavra de Deus diferente. Temos que olhar não só para os nossos problemas. Ah, eu estou com um problema em casa. Ah, o meu casamento está destruído. Ah, minha vida está destruída. Ah, os caras estão querendo me mandar embora. Chegou uma multa lá que eu não tomei. O Evangelho não tem nada a ver com isso, meus irmãos. Nós olhamos para o ímpio e ele também tem o mesmo problema que você tem, ou piores problemas. Talvez você está aqui reclamando da sua vida, mas o ímpio olha para você e fala: quem dera se eu fosse aquele homem, quem dera se eu fosse ele. Tem gente pior que a gente, e nós olhamos para o nosso problema e não queremos conhecer mais de Deus. Conhecemos e prossigamos em conhecê-lo. E aqui, meus amados irmãos, eu quero ler aqui 2 Coríntios capítulo 3, no verso 18. É o último versículo que nós lemos do capítulo 3. E todos nós, com o rosto
desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Espírito Santo. Então, meus amados irmãos, não é mágica, não é de um dia para o outro, não é de uma hora para outra, não, é de glória em glória, é dia após dia, é conhecendo, é prosseguindo em conhecer a Deus. Aleluia. Como que você está do dia que você conhecer a Deus com o dia de hoje? Você teve melhora? Você conhece mais a Deus? Ou você apenas conheceu Ele? Meu Deus. Apenas ficou no raso. E eu não quero aqui, meus irmãos, pregar e falar, você tem que ser cheio de Deus para você poder pregar no mundo. Não. Primeiro você tem que conhecer a Deus. E aí o Espírito Santo vai te convencer a pregar o Evangelho. Primeiro você tem que conhecer a Deus, prosseguir em conhecê-lo. Faz um propósito com Deus. Deixa de fazer coisa errada. Deixa de ficar muito em celular. Deixa um tempo para Deus. Tira ali nem que for 10 minutos para conhecê-lo, para conhecer o amor dele, para você ser mais íntimo com ele. Sem intimidade com Deus, meus irmãos, nós não vamos conseguir. Se nós estivermos vazios de Deus, nós estamos a um passo de cair. Agora, quando nós estamos cheios de Deus, o inimigo ele foge de nós. Quando nós estamos cheios da presença de Deus, nós desviamos do mal. Não queira desviar do mal, meus irmãos, sem a presença de Deus. Não queira tentar com suas próprias forças. Eu já disse aqui, a Bíblia diz que resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas tem coisa que você tem que fugir. Fugir do quê? Da aparência do mal. Meu Deus. Fugir do maligno. Fugir das coisas erradas. Se afastar e conhecer a Deus cada vez mais. É por isso que nós estamos aqui. O Bom Santo sempre falou, o irmão Francisco também sempre fala que nós estamos aqui o quê? Aprendendo, conhecendo a Deus. Quando nós conhecemos a Deus verdadeiramente, as nossas vidas mudam, a sua vida muda, os seus caminhos vai ser outro, mas você tem que conhecer mais de Deus, deixar Deus trabalhar na sua vida, buscá-lo, conhecê-lo, clamar a Ele. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciarei coisas grandes e firmes que tu não sabes. A Bíblia está cheia de versículos. Aquele que clama, Ele responde. Os braços do Senhor não estão encolhidos para que não possa estender a mão. Os ouvidos de Deus não estão tampados para que não possa ouvir a tua oração, o teu clamor. Esse é o Deus que nós pregamos. Aleluia. É um Deus livre. É um Deus que quer o melhor para você. Esse é o Deus que nós estamos aqui anunciando nessa tarde. Glória a Deus. Fica com essa palavra. Creio que os irmãos entenderam. Que nós possamos a cada vez mais buscar agradar a Deus, deixar as nossas vontades, buscar fazer a vontade de Deus, aquilo que Ele quer para nós. Amém, meus irmãos?
Eu agradeço a oportunidade e passo a oportunidade para o reverendo.